Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, ainda na página 105, estamos na lição 5, vamos falar sobre o irmão Dolcino, ok? É o número 6 do nosso material didático. Ele diz: Dolcino foi um homem que viveu próximo do ano 1300 da era cristã, cerca de 100 anos após a Igreja Católica organizar a Inquisição para perseguir as igrejas anabatistas que viviam escondidas nas montanhas de Lyon. Bom, agora eu vou colocar uma citação aí para vocês, da obra Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, em que ela descreve a história desse Dolcino, tá bom? E o interessante desse Dolcino é porque ele seguia uma linha parecida com a nossa evangélica quanto à interpretação do arrebatamento da igreja, quando a igreja seria levada. Ele segue essa linha que nós chamamos hoje de arrebatamento pré-tribulacionista, tá bom? Então, essa obra, esse historiador que exatamente estuda sobre as doutrinas do arrebatamento ou as interpretações sobre o arrebatamento, ele cita a história desse homem que viveu, então, próximo do ano 1300. Então, 1300 da era cristã. Olha só a história dele, que interessante. O historiador diz: o anticristo estará entrando neste mundo dentro dos limites do dito período de 3 anos e meio. Uma pausa aqui para eu explicando a vocês. 3 anos e meio é como se divide a última das 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, ou seja, ele está escrevendo sobre a grande tribulação, que se divide em 2 períodos de 3 anos e meio. Ele diz: e depois de sua vinda, então ele, Dolcino, e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias, ou seja, ele seria transferido, ou seja, seria arrebatado, ok? E desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo, ou seja, ele está dizendo que ele é levado, tá ok? Antes de surgir a perseguição do anticristo, antes da grande tribulação. Ou seja, por isso que eu disse, é parecido com o que, por exemplo, a Assembleia de Deus prega hoje, O comentário prossegue, o historiador prossegue, Os dolcinistas defendiam uma teoria de arrebatamento pré-tribulacional, semelhante à mesma teoria do dispensacionalismo moderno. A importância dessas antigas afirmações é que elas claramente contradizem aqueles que têm tentado dizer que as afirmações sobre o arrebatamento não existiram antes de 1830. Gumerlock, na página 361, acredita que esta é uma afirmação do arrebatamento pré-tribulacional e ele conclui: este parágrafo de A História do Irmão Dolcino indica que no norte da Itália, no início do século XIV, um ensino muito semelhante ao pré-tribulacionismo moderno estava sendo pregado. Respondendo às condições políticas e eclesiásticas angustiantes, Dolcino travou especulações detalhadas sobre escatologia e acreditava que a vinda do anticristo era iminente. Ele também acreditava que o meio pelo qual Deus protegeria o seu povo da perseguição do anticristo seria através de um translado dos santos para o paraíso, ou seja, o arrebatamento como nós defendemos hoje. Bom, aí eu comento. A Inquisição Católica destruiu muitas obras de Dolcino e de outras igrejas, como os pobres de Lyon, que a Igreja Católica chama de valdenses. A Inquisição Católica, por ordem do Papa Clemente V, executou na fogueira cerca de 400 membros dessa igreja, incluindo o próprio Dolcino. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, esse Dolcino, encontraram alguns escritos dele, ele defendia isso, ok? E o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica queimou ele e 400 membros da igreja dele. Tá bom? Então, esse Dolcino, talvez ele fosse um anabatista, ou, como aconteceu, nós vamos encontrar aí nos séculos seguintes, que nós vamos estudar agora, caso de padres que se convertiam.
até esse grupo que eu falei para vocês, chamado Menonita, que existe até hoje nos Estados Unidos, no Brasil, e que eles casam entre eles, vivem entre eles, esse grupo chamado Menonita, eles recebem esse nome por causa de um pastor famoso que eles tiveram, chamado Menon Simons, que era um padre, um grande conhecedor das Escrituras, que acabou se convertendo à Igreja Anabatista, e estando na Igreja Anabatista, ele se destaca como obreiro e se torna um pastor em uma igreja que cresce bastante. Até hoje a igreja dele existe, né? Nós vamos estudar detalhes da vida dele, que ele vai viver lá nos dias da Reforma Protestante. Ok? Então esse irmão Dolcino, nós não conhecemos muitos detalhes da vida dele, mas você veja, por que essa igreja está sendo queimada com o seu pastor? Não era por interpretar que a igreja seria arrebatada antes da tribulação, antes do anticristo vir. Não é por isso. A perseguição que está acontecendo na Europa, nesse período, é contra um tipo de igreja. Até as igrejas católicas maniqueístas já tinham sido destruídas, porque elas fizeram guerra com os católicos romanos venceram. Era um exército maior, claro. Mas as igrejas anabatistas estão sobrevivendo porque elas estão fugindo, vão se esconder nas montanhas, ok? Então, esse período, eles estão fazendo assim, a história desse pastor, você pensa ali, pessoas que eles foram fechados na igreja, ok? E a igreja foi incendiada. Isso é algo que até para você convencer a população de que isso é algo normal, de que a igreja pode fazer isso, isso é até difícil de alguém conseguir convencer algo assim. Mas a Igreja Católica dizia o quê? A Igreja Católica dizia que se essas pessoas, elas traziam muitos males, eles traziam doenças para o reino de Deus, porque essas pessoas eram hereges, né, dentro do reino de Deus, então essas pessoas traziam doenças. Olha, está perto de estourar a peste negra no mundo. Quem vocês acham que o Papa vai culpar? Esses hereges, os infiéis, que aí vão sofrer tanto os anabatistas quanto os judeus. Os judeus também, nesse período da peste negra, estarão morrendo também. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia, esses infiéis é que trazem esses problemas para o reino de Deus. Porque esse reino, dizia a Igreja Católica, foi um reino profetizado por Jesus. E não era. O reino profetizado por Jesus é futuro, Apocalipse capítulo 20, né? Revelado por Jesus, melhor dizendo. A Igreja Católica dizia que estavam vivendo aquele reino. E por que o reino de Deus ainda tem doença? A Igreja Católica vai culpar anabatistas e judeus. Tá bom? Então, nesse período, eles estão encontrando essas igrejas, ou também muitos judeus, ou eles terão que aceitar o batismo católico, ok? Ou senão eles serão mortos também, ok?